Hoje, então, temos uma grande coincidência aí, né? 2 álbuns em sequência aí, talvez dos 2 maiores guitarristas da história, pelo menos considerados, né? Porque estou considerado, assim, num consenso meio que geral, 2 dos mais influentes. Na semana passada, então, a gente falou do Van Halen, né? Do Ed Van Halen, que por muitos é tido como o maior da história, pelo menos um dos, né? E hoje, então, o Jimi Hendrix, né? Uma análise aí da arte do álbum do Jimi Hendrix, que esse eu acho que é um consenso, né, Michael? Praticamente aí no meio, pelo menos o voltado aí ao rock, né? O Hendrix é tido aí como divisor de águas total da coisa, né? E, bom, o álbum então é o X Bold as Love, que é um álbum de 1967, e é o segundo álbum do Jimi Hendrix. Mais um álbum então da Hip, né? Que eu acho que, sei lá, deve ser o quinto que a gente fala aí desse período. E tem esse simbolismo comum aí, já de cara, né, por essas artes psicodélicas da época aí, que é bem o ápice, né, da psicodelia, esse período. E a formação, também é a formação recorrente, aí, que é um power trio, guitarra, baixo e bateria. Nessa época aí, a banda era só 3 membros, né? A banda The Experience, né? Então era um power trio. A questão simbólica é bem aquele simbolismo comum da época, que é o resgate do misticismo do Oriente. E essa capa aí tem escancarado o hinduísmo, né? Panteão de deuses ali, que a gente pode perceber uma temática hindu bem forte, que era uma coisa que no mesmo período estava acontecendo com os Beatles, né? Com aquelas viagens deles lá para a Índia e tudo, né? Sim. Até o uso de instrumentos como a cítara, né? E instrumentos característicos, aquela sonoridade que remete lá ao Oriente. Era isso que estava muito em voga na época, todos estavam explorando isso. Tanto é que a gente estava comentando antes que o Hendrix nem gostou muito, né, se não me engano, dessa arte. Acho que foi uma coisa meio imposta ali Exato. Quando tu falou, eu acho que ele meio que quiseram concorrer com o Beatles. Talvez vão pegar essa onda aí e colocar aí junto, né? Acho que mais ou menos você tava pensando dessa forma, os produtores, pelo menos. Exato. Era muito comum ali nesse período, esse resgate do Oriente, que realmente explodiu aí, né, nessa década, então todo mundo estava explorando, né? Mesmo que o álbum não tivesse isso no seu conceito, né, conceito de música, da sonoridade, as capas refletiam isso na sua maioria. Uhum. Então, bom, da análise vai ser basicamente aí sobre simbolismo hindu. Como eu disse, tem o simbolismo do sol ali, que é algo que nesse período aí é praticamente onipresente, né, nessas artes. E ali também a gente vê abaixo do sol aquelas 7 serpentes, que são sugestivas, e todas aquelas representações hindus. Então, bora lá. Vamos lá. Em questão desse álbum aqui, vamos pegar por partes, né? Primeira coisa do álbum, o Hendrix não queria que fosse essa capa. Ele queria que fosse uma capa mais, tipo, com índios americanos na capa. Ele não queria essa capa hinduísta. A ideia dele é que fosse índios ali na capa, buscar mais essa questão americana, né? Do povo dono da América. A ideia dele na época era essa. Então é um álbum, uma capa bem contraditória com o querer do músico, né? Então tinha nota de cara que é um álbum contra a ideia principal. Exato. Imposta, assim, né? De gravadora ali, sabe? Exato. Então é interessante saber essa informação. Por quê? Isso muda toda a ideia do músico sobre as músicas, né? A gente tava comentando antes aqui, no briefing, né? Rapidamente ali, que as músicas não tem nada a ver com esse negócio hinduísta. Não tem né, João? Faz nenhum sentido, apesar disso. Na verdade,
A ideia do álbum aí, a capa, falando da capa agora em si, se coloca um negro como o deus ali, né? Principal, que é o Vishnu, né? Na direita que a galera tá vendo que tem a capa que foi baseada, né? Essa art cover aí. Que foi praticamente uma cópia, né? Só botaram o Hendrix mesmo no meio do lugar da Vishnu e o batera e o baixista ali. Então, né, João? Como é difícil até explicar um conceito desse fora do álbum, né, cara? Fora das músicas, do intuito das músicas. Vamos pegar lá 1967, que foi, acho que, o lançamento desse álbum aí, tá? Isso. Aí, os Beatles bombando, trazendo vários instrumentos diferentes, várias sonoridades diferentes lá do hindus, né? Aí vai o Hendrix, que bota fogo na guitarra lá no Woodstock, né? Faz toda aquela presepada, tá? Então já vê que era um cara rebelde, né? De cara. Não tem muito a ver com a capa mesmo hindu, porque a capa hindu cara, é totalmente contra, é o contrário, né? Então, não condiz. Exato, não condiz. Então a gente já nota que tem algo além do simbolismo normal, hinduístico ali, né? Porque o que acontece? Vamos dividir em duas partes. A parte tradicional do hindu e a parte da capa como ela foi colocada. A parte tradicional, o deus ou deusa Vishnu no meio, né? Não tem sexo ali no caso, né? Ele é o Deus onipresente. Esse é o Deus que seria o Deus cristão nosso, tá? Seria o ser superior. E os outros deuses na volta, né? São deuses que vêm a cada tempo na Terra para mostrar os alguma avatares. coisa. Os avatares que eles falam, exatamente. Como o Krishna foi o último, né? No intuito hindu, como se fosse Cristo, né? O Krishna foi o último. Então, cada um daqueles representa algo da humanidade, a onipresença, representa a força, representa a esperança, representa a morte, representa a vida, representa, né? Cada deus tem um papel, cada avatar traz alguma coisa. No quesito hinduístico. Aspectos, né? No aspecto. O que acontece daí no álbum do Hendrix, quando eles pegam essa capa? Bom, a gente vê que as músicas do Hendrix são obras-primas, né? Little Wing, por exemplo, é o hino um dos hinos do rock, né? É uma música lindíssima. Se você já não ouviu, quem tá assistindo aí, ouça, né? É importante conhecer essa música. Tem mais versões no mundo também de guitarristas, né? Pega do Stevie Ray Vaughan, que é a melhor de todas, na minha opinião, né? Tá, pra mim. Aí o que acontece? Na parte do Hendrix, já te tira a Vishnu, né? Aí eu vou te falar Vishnu, né? Que parece uma rosto de uma mulher, então eu vou tratar como deusa Vishnu, tá? Tratam ele como o deus superior. Claro, né? Ele é o guitarrista, ele é o cara da banda, ele é o Jimi Hendrix, então tratam ele como o principal, né? E colocam os dois pilares dele, né? Que são os outros deuses ali. O que acontece? O nome já é um trocadilho fantástico, né? Se a gente analisar axis, né? É eixo, né? É fonte de todas as coisas, correto? Né? Bold, né? Bold, em inglês, adjetivamente significa bravo, corajoso, né? Essa coisa. Né? E também significa negrito. Então o trocadilho do nome já é fantástico, né? Bold as love. Pega a primeira ideia. Bold, corajoso como o amor, certo? Isso. E também tem negro como o amor. É interessante isso, cara. Negrito no quesito de negredo, né, do alquímico mesmo, né? Então é interessante, já foi fantástico só no nome. O cara pensou no nome pra encaixar na capa e isso foi perfeito. É muito provável que eles tenham pensado dessa maneira, com certeza. Fazer um trocadilho com ambiguidade aí, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, né, João? Não sei se tu enxerga também dessa forma, né? Não, eu acho que sim, até porque esse nome
essa capa provavelmente foi pensada por causa do homem, né? De trazer essa ideia. Exato. O eixo sendo o centro e essa dualidade em volta, né? Exato. Tudo se trata de dualidade ali, né? A gente tem pra variar, né? A gente tem ali alguns desses, só lembrar o nome dos deuses aqui, que são muitos, tá? Eu tenho anotado aqui. A gente tem ali o Vishnu, tem Shiva, tem Brahma, tem a Trindade, né? Que seria o Trimurti que eles falam, que é né, que seria os dois parceiros dele, o baixista e o batera, né? A ideia é essa da Trindade ali, tá representada. Como figuras centrais, né? A deusa é composta de outros avatares ali para, né? Ela é onipresente, mas ela tem por trás delas, no cristianismo a gente podia dizer que seriam os anjos e os arcanjos, né, João? Fazendo uma analogia, né? Isso, mas, perfeito. O que a gente pode pegar disso agora? Vamos... Aqui a gente não vai falar de cada deus, não nos interessa isso. Nos interessa é botar o contexto, né? Talvez em outro momento, né, João, a gente fale dessa parte mais a fundo, mas agora não é o momento. Mas vamos pensar assim, o que a capa nos traz, assim, de ideia? Mano, eles fizeram uma cópia de um cover. Já tinha um cara que já tinha pintado isso, ficou muito famoso esse cover esse cover da Vishnu na direita da tela aqui, né, no meio hinduísta, então todo mundo trouxe pra si. E eles aproveitaram naquela época ali de 1960 e já embalaram dentro da música esse cover e colocaram. Várias bandas usaram essa ideia aí. Essa ideia aí. E o que acontece? No simbolismo ali, agora, tá nas duas figuras que a gente tá vendo aqui, como o João falou, em cima a gente tem o sol, como sempre, né, João? É o iluminador de todas as coisas, né? Na cover aqui da direita tem o sol e a lua, representa ali o solzinho tem um bigodinho e a lua é mais feminina, né? Então representa a tonalidade, certo? Isso. Tem um bigodinho ali, bem hinduísta mesmo. Pra deixar claro também, né? O lado ali. Exato. Aí a gente vai pra outra parte, que é a parte das serpentes ali, né? Das famosas najas, né? Da Índia lá. Qual é a ideia da naja? Por que tem 7 najas ali, né? Interessante é que no meio hinduísta, vocês sabiam que o 9º filho na Índia, o 9º filho de alguém, ele vai ter o sobrenome de Krishna. Todo 9º filho vai ter o sobrenome Krishna. Tem um famoso pensador que já faleceu, né, o Krishnamurti. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar ele. Ele era o 9º filho, né? Então ele recebeu o sobrenome um nome adendo ao seu nome de Krishnamurti. Aí, o que acontece? Se a gente for falar mais a fundo disso, a gente tem que estudar, por que tem as najas, né? O que eles consideram as najas, né, João? Eles consideram como um animal perigoso. Diferente do cristianismo, é um animal perigoso que deve ser domado. Deve ser tratado com respeito. Por isso que a gente tem... Tem toda a cultura deles lá. Exato. Eles não é que... Encantamento. É o chamado... Dramas. Deixa eu me lembrar o nome aqui. Dos encantadores. Eu anotei aqui. Eu não vou achar agora que eu botei. Enfim, eles têm um respeito grande, mas é por... Pode ver que eles... Os encantadores de serpentes, né? Eles não estão tentando subjugar ou dominar. Eles respeitam. Por quê? Porque isso representa algo superior. Tu quer viver com eles, tu quer aprender com elas, com as serpentes, no caso. É diferente do pensamento cristão agora, que foi por causa da serpente que trouxe a queda, a gente tanto fala, como a gente já falou lá nos Third Vision anteriores, né? Do Dr. Sim.
Que foi bem interessante de pensar. Então, se você fizer uma analogia, assistir o Dr. Sim, que foi bem forte de conceitos, e assistir esse, você pode fazer uma análise de pesos, que é diferente das culturas, né? Tanto é que Religiosas. o símbolo sendo o símbolo do pecado, né, naquele caso, e esse já é uma coisa totalmente diferente, né? Essa Totalmente diferente, cultura, totalmente diferente. Nada a ver com o cristianismo, nada a ver, né? nada a ver. Ah, Essa parte. essa parte, claro. Claro que sempre vai ter o Deus central, vai ter os avatares, como sempre o Buda Krishna, né? Que seria o último avatar, né? Para eles. A representação é sempre a básica, a Trindade e o Avatar, que é o filho de Deus, vamos dizer assim. Seu filho, né? Seria o Buda, né? No caso desse caso aí, né? E todos esses, né? E todos esses têm aquela ligação padrão, mundana e divina. É a ligação do homem com a parte de cima. E se a gente pensar no álbum do Hendrix, aí que vem a contracultura. O Hendrix não queria nada disso. Ele queria ir contra essas coisas. Ele era um rebelde. Então por isso que a capa ela é contraditória ao pensamento do músico. Dele próprio. Porque ele não queria buscar a cultura de outros lugares. Ele queria buscar a cultura da terra dele, dos Estados Unidos. Uhum. Por isso que ele gostaria de colocar os índios na capa. Isso. Palavra dele. Então, olha que louco, cara. E olha que interessante. O pensamento dele com o álbum e com uma cultura. Então a gente nota que, é pegar a febre da época e colocaram aqui no álbum. Né, João? É interessante a gente analisar isso, ver como a música, ali a parte de produção do álbum, do contexto, nem sempre é como o músico, né? No caso o Hendrix quer, né, cara? Às vezes é dinheiro envolvido, muito dinheiro, né? Pra botar uma imagem e que os produtores, né, que os empresários querem. Naquela época, então, era muito mais forte, né, João? Muito mais, né? Forte. Muito mais. E ele já havia se opor. Esse foi o segundo álbum, então, mesmo apesar do primeiro ter um impacto enorme, né? Ele ainda, imagina, ele tinha 24 anos aí nessa época. Então, 23, morreu com 27, né? Não, ele tinha 24, morreu com 27 em 70. Uhum. Imagina. E aí foi justo. Uma coisa muito curiosa, um toque de conspiração aí agora, só para que é interessante se analisar. Uhum. Justamente quando ele começou a conseguir romper e ir para outros lados, ele morreu. Foi ali quando ele começou a querer incorporar outras coisas da cabeça dele e sair desse meio de gravadora um pouco, né, para poder fazer o que ele queria, porque aí tá um exemplo, né, de que não sair totalmente como essa função da capa aí. Também tem a questão da onda da época, mas tem o lado do próprio preconceito com a questão dos índios americanos. Claro. Estampar isso, que é uma coisa não bem vista, né? Bem lembrado. Tem essa influência aí, né? Bem lembrado, com certeza, 100%. E também uma forma deles, porque era um objetivo da época, do período ali, de trazer essa cultura lá do Oriente, né, de uma certa forma, e a melhor forma, então, era através de capas de álbuns de sucesso, que fariam muito sucesso, de artistas que estavam despontando ou que já eram consagrados. Não existia esse interesse, que não é ruim, não, pelo contrário, mas existia esse propósito aí desses grandes gravadores de alguma forma trazer de volta isso, até para romper com muitas barreiras aí que talvez conservadoras, ou, né? Sim. Foi realmente teve esse propósito de romper com muitas coisas. Verdade. Esse álbum, se não me engano, ficou na 82ª posição, então não foi o álbum bombástico. Não, então, foi o próximo, que foi o Electric Lady. Isso. Apesar de ter umas músicas muito, muito boas, né? Não foi o álbum, né? Mas uma coisa aqui pra adicionar, que é legal,
Falando de volta na história, né, do hinduísta, né? A gente tem o famoso livro, né, que é tipo uma bíblia, que é o Bhagavad Gita, né? Isso. Que conta a trajetória do Arjuna, né, sendo guiado por Vishnu, né? Vishnu, que é a deusa, né? Dá umas... Vishnu dá algumas percepções pra ele, né? De... É um conto, na verdade, né? É um conto que se passa. E Arjuna, né? É o guerreiro. Então ele tem que aprender durante a trajetória dele, né? Como que as coisas funcionam, né? E ele se pergunta e toda hora ele é provado e etc. Então, Arjuna nessas apresentações é o guerreiro, né? É o homem na Terra buscando o entendimento divino, né? Sendo Então, guiado. sendo guiado, exato. E sendo testado, né? Testado, são provações. Provações, exato. O tempo inteiro, o guerreiro, ele é um guerreiro de verdade mesmo, como tradição hindu, né? E acaba sendo testado pela deusa, né? E o livro é muito bom de ler, né? Porque ele é um pouco versado, mas ele conta uma história, né? Ele é um pouco poemático, vamos dizer assim, né? Mas ele conta uma história muito interessante, que é um dos livros principais da cultura hindu, né? E nesse álbum específico, cara, eu não sei, assim, ó, se eles tivessem feito algo do tipo uma coisa mais complexa, eles poderiam muito bem ter pego esse livro e ter contado Deve ter outras bandas que já devem ter feito isso, contado a história através, né? Contado a trajetória, contado toda essa trama, né? Inclusive daria um baita conceito mesmo, se tu pegar e fazer por faixas as etapas, né? Todo essa, como é que se diz, essa epopeia. Epopeia, exato. Eu tava procurando a palavra aqui, essa palavra, epopeia. Isso. Eu acho que, bom, é muito provável que tenha. Mas uma coisa só para fazer um gancho, um adendo aí. No Brasil a gente tem um cara aí que é muito, muito conhecido, que é o Raul, né? Tem uma música que fala sobre não o hinduísmo de fato, mas que é a Gita, né? Inclusive o nome da música traz uma... o Raul é um cara assim, pena que não tem grandes capas pra te analisar, mas é um cara extremamente simbólico, né? E místico. É muito, 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 muito. Muito, né? Sob a influência do Paulo Coelho lá. Do Paulo Coelho, é uma coisa bem famosa pra nós aqui, né? Mas só pra fazer... Sim, mas é isso aí. Quem sabe em algum momento a gente acha alguma coisa interessante dele aí, né? Mas, enfim, eu acho que sobre esse simbolismo aí, não tem muito o que falar além disso, porque a gente não vai estudar a Trindade, não vai estudar nada disso. A gente só deixou mais claro, né, a questão ali de que o simbolismo, eles realmente só copiaram esse cover famoso da época e colocaram, né, o Hendrix no meio e representaram ele como a Trindade, né? Se a gente pegar no original, aqui na direita, tem a Vishnu tá sobre a flor de lótus ali, né? Tá com seus avatares, o sol, a lua, o homem na terra, né, rezando, que é o Arjuna ali com a espadinha na direita, tá? E, né, os carros lá atrás, que daí a gente lembra do tarô, né, o carro do tarô. Tem outra arte que tem aquele carro no meio ali, né, que é bem interessante também, daria pra trazer essa arte pra ter pensado, mas esse é muito simbolismo pra um programa só, né? Teria que esmiuçar em várias etapas. Exato. E o que ela tem na mão ali são as nossas mazelas do mundo, né? Esperança, luta, inveja, perspectiva, morte, vida, essas coisas aí que são todas as direções, os axes, né? Os eixos da vida, né? Eu acho que, da minha parte, João, acho que é mais ou menos por aí, né? Não sei se tu tem mais alguma coisa simbólica para desenvolver. Sim, simbólica não é. Teria que realmente parar para, se fosse o objetivo mesmo de parar para analisar todo o aspecto aí do hinduísmo, é algo que demanda assim uma análise
praticamente Nossa, muito específica de cada detalhe ali. Teria que ser uma série sobre o hinduísmo. Você E teria que pegar cada mão dela ali. cada mão, exato. Então, eu acho que o que fica mesmo é essa questão que de outras obras já desse período aí são muito são iguais, na verdade, as ideias, né? Foi Exato. esse período da psicodelia e que despertou toda essa questão para esse lado aí, né? Esse lado do Oriente. É Exato. muito rico em simbolismo. Então, até pelas representações, pelas cores, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, com certeza. As imagens do Oriente, em geral, elas são muito ricas, né? Em cores e arte. Isso tem um apelo lisérgico para a época muito grande. Exato. E a época era muito rica em estética, né? É muito estético, é muito bonito, é muito bem desenhado. Exato. E se a gente notar, a gente não tá olhando o símbolo da Vishnu, né? Não é isso que a gente quer. Realmente o nosso ponto foi esse. O Hendrix queria isso, era a ideia do álbum, porque o Third Vision é isso, né? A gente olhar um pouco do músico, como ele quer, e o simbolismo que tá ali naquele momento, né, João? Eu acho que a gente não tá se aproximando não tá se aprofundando em simbolismos, né? Não é a ideia do Third Vision agora. Talvez tenha outro programa pra essas coisas, né? Eu acho que... Tô ouvindo? Trancou só. Agora voltou, então. Mas eu acho que é isso, né, João? A gente vai meio que ficando por aqui, né, da nossa parte. Acho que foi bem... Por que pareça, tá quase meia hora só falando um pouquinho. A gente não foi tão profundo, mas a gente já mostrou algumas coisas interessantes, né? Que eu acho que foi essa analogia aí do... Né? Essa analogia do querer do músico e com a arte. Isso aí é o que ficou aqui, eu acho. E com o período. E com o período. A influência do período sobre o próprio músico que ironicamente, foi um dos maiores revolucionários da história e não conseguiu colocar a capa que ele queria. Aí dá pra ver o quão louca é essa indústria aí. Claro que na época ele ainda estava começando, mas mesmo assim já era um cara muito relevante. Hoje em dia ele faria o que ele quisesse. Exato, com certeza. Nossa, hoje em dia ele... Tanto só pra finalizar da minha parte aqui, que os hindus, os religiosos hindus proibiram essa arte do Hendrix lá na Índia, né? Sim. Foi proibido. É uma blasfêmia, né? Exato. Mas é isso, então. Da minha parte, agradeço a todos aí que estão assistindo, nos acompanhando, deixando like, deixando comentário, compartilhando. Deixa a ideia aí. E muito obrigado. Isso aí, também. Valeu, até o próximo.